Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, aqui nos Estados Unidos, e com a aproximação de 2026 começa a surgir nas redes sociais a campanha reforçando o pedido para que o maior ladrão da história do Brasil esteja na urna. Só que alguns acham que a urna, no caso dele, poderia ser mais simples. Umas ripas de compensado já seriam suficientes, né? Você A semana passada foi sacudida por uma notícia que surpreendeu a todos os cidadãos de bem do Fazendão. Súbita e silenciosamente, os Estados Unidos retiraram as sanções da Lei Global Magnitsky impostas sobre o satânico psicopata golpista e assassino e a família dele, num momento em que todos imaginavam que o governo de Donald Trump fosse apertar ainda mais a corda no pescoço da bandidagem petralha. A reação imediata foi de desalento, de uma traição norte-americana, entre aspas. Mas, durante o fim de semana, diversas análises e comentários procuraram mostrar que tudo indica, isso não quer dizer de forma alguma que seja, tudo indica que esta tenha sido mais uma jogada do negociador por excelência, Donald Trump, que, por sinal, não se pode jamais deixar de lado o fato de que ele pensa primeiro nos Estados Unidos. Quem tem que pensar no Brasil são os brasileiros, assim como os nepaleses pensaram no Nepal há pouco tempo. Os Estados Unidos apenas acenderam a vela. Quem tem que providenciar o candeeiro é o distinto público do fazendão, que não tem povo, senão a vela se apaga. Pouco a pouco foram surgindo informações que abriram uma nova perspectiva para o novo panorama do Fazendão, com o doente mental agora livre das sanções impostas pelos Estados Unidos. No quadro ao lado estão os itens de um acordo que teria sido acertado pelos Estados Unidos com o Fazendão para compensar o fim das sanções ao psicopata. Eleições livres em 2026 com o acompanhamento dos Estados Unidos, Jair Highlander Bolsonaro livre, fim da censura nas redes sociais, cancelamento dos impostos às Big Techs, concessão das terras raras para exploração, término da cooperação com os chineses do setor de satélites e combate ao crime organizado. O advogado Martin DeLuca, que representa a empresa de mídia de Donald Trump e a plataforma Rumble, num processo contra o satânico psicopata golpista e assassino aqui na Flórida, disse esperar que as autoridades brasileiras cumpram os compromissos que assumiram. Mas você já vai vendo que a brasileirinha Márcia, calejada como todo cidadão do Fazendão, publicou a declaração de Martin DeLuca com um comentário irônico dizendo: "Vão cumprir sim, pode confiar, Trump." E a incógnita fica exatamente sobre esse ponto. A quadrilha vai cumprir o acertado ou vai querer bancar a esperta, correndo o risco de um endurecimento amplo, geral e irrestrito nas relações com os Estados Unidos? O primeiro teste da palavra dada pode ocorrer esta semana, quando a obscena dosimetria for apreciada no Senado, onde já se diz que o texto do projeto de lei poderá ser completamente alterado pelo relator, o senador Espiridião Amin, para incluir a anistia a todos, inclusive a Jair Highlander Bolsonaro. Se isto realmente acontecer e o presidente dos traficantes ficar quietinho e assinar o pedaço de papel, será um sinal de que o acordo está sendo cumprido e que as coisas caminham no rumo da pacificação, o que é bom para todo mundo. Se não for assim, será mais um sinal de perda de tempo e energia nessa tentativa norte-americana de diálogo com a bandidagem do Fazendão. A questão das eleições limpas em 2026 passa por um ponto básico, verdadeiramente fundamental, que é
a utilização do voto impresso auditável com apuração pública descentralizada, ou seja, o eleitor poderá conferir visualmente se o número escolhido é o mesmo que surge no papel impresso, ao qual ele não tem acesso físico, e a apuração será feita localmente para o envio posterior dos totais a Brasília, evitando aquela repetição das fraudes eleitorais praticadas nos últimos pleitos. A decisão de utilização de uma impressora acoplada à urna eletrônica deve ser tomada o quanto antes, mas não deve estar atrelada a qualquer tipo de prazo. É uma questão de bom senso e de implantação imediata, até mesmo um mês antes das eleições. E para não deixar passar em branco a atuação da bandidagem em diversos níveis, saiba que a mulher do estagiário amigo de meu pai, que atende pelo nome de Roberta Rangel, virou sócia em 2021 de Valfrido Vardi, que não é ninguém menos que o advogado contratado pelo dono ou ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O que você acha que aconteceu logo em seguida que essa encrenca estourou? O estagiário, amigo de meu pai, que se deita todas as noites com esta Roberta Rangel, decretou sigilo máximo na ação movida pela defesa de Daniel Vorcaro, interessada em fazer o caso subir para o Sindicato do Crime Organizado, como informou Felipe Moura Brasil do portal O Antagonista. Semana, uma legião de militontos andou se manifestando pelo Fazendão afora contra a anistia e até mesmo contra a pornográfica dosimetria, invenção do trio Parada Dura, Vampiro, Aspirador Electrolux e da Força. Hoje cedo, no Jornal dos Jornais, eu mostrei uma postagem do jornalista David Agape, revelando que o site semanistia.org foi criado no dia 8 de janeiro de 2023, ou seja, exatamente no mesmo dia do quebra-quebra em Brasília. Veja na linha onde aparece a data colorida de azul claro que diz registrado em 2023, janeiro 8. O David e eu também sugerimos que você mesmo tire as suas próprias conclusões em relação a isso. Na edição de hoje do Jornal dos Jornais, eu também prometi a você que iria mostrar como a estupidez coletiva é essencial para que o desgoverno petralha de ocupação consiga sobreviver. A jumentaiada não sabe nem pelo que está se manifestando. É o Paulo Freireanismo em seu estado mais puro, desde que começou a ser aplicado nas escolas do Fazendão a partir do triunfo das diretas já. Você certamente não acreditaria se não existisse áudio e vídeo para comprovar. Mas a verdade é que os militontos em Manaus gritavam sem anestesia. Confira. Mas o alerta vem de muito longe. Dostoiévski, escritor, romancista, jornalista, o gênio atormentado russo, que nasceu e morreu no século XIX, já avisava lá atrás: a tolerância chegará a tal ponto que as pessoas inteligentes serão proibidas de fazer qualquer reflexão para não ofender os imbecis. Chegará um tempo em que o silêncio dos sábios será imposto, não por censura oficial, mas por uma nova tirania, a tirania da hipersensibilidade. Ideias afiadas demais serão vistas como ofensa. A lógica será chamada de arrogância e a verdade de violência. Os tolos exigirão respeito, não por mérito, mas por número. O pensador terá que se calar, não por medo da mentira, mas por medo da fúria da ignorância organizada.
A tolerância será distorcida, não mais como virtude, mas como mordaça. Uma prisão dourada onde todos são livres, desde que não pensem em voz alta. Se ousar refletir, será odiado, porque nesse mundo adoecido, pensar será o maior ato de rebeldia. Você sabe qual é a realidade dos microempreendedores individuais? Pelo visto, a partir de 1º de janeiro, eles estão destinados a desaparecer do mapa. Veja só o que um deles, com toda a crueza, está dizendo. Eu tenho este carrinho de shows aqui em Brasília. Esse carrinho me rende R$15 mil por mês. Eu pago 1.000 de aluguel. Me sobra aí 14 mil. Desses 14, eu tenho uns 7 mais ou menos que é lucro. Se eu for pagar 27,5% em cima do que entra aqui de Pix, meu lucro vai reduzir 40%. Eu não vou ter condições de manter esse carrinho aqui, porque 95% das vendas é Pix. Então, a partir do dia 1º de janeiro, eu e meu carrinho vamos pra graças a esse 9 dedo ladrão que vocês colocaram aí na presidência, bando de jumento, fila da... O jornalista Joaquim Ribeiro informa que o satânico psicopata golpista mandou a secretaria do Sindicato do Crime Organizado encaminhar ao Ministério da Justiça a documentação necessária para formalizar o pedido de extradição do deputado Alexandre Ramagem. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio já comentou com assessores que o pedido não será acatado. E mais uma coisinha. Na consagração da imoralidade e da fraude, da vitória do errado sobre o certo e a derrota moral da lei, no SBT, o satânico psicopata golpista assassino agradeceu ao presidente dos traficantes pela retirada das sanções da Lei Global Magnitsky contra ele. Resumo da ópera. Silvio Santos estava absolutamente certo quando criou o quadro Topa Tudo por Dinheiro. Até a próxima.